Olá pessoal, dando sequência à nossa série de vídeos com subsídios para vivermos bem o tempo do advento, né? Vamos continuar falando aqui do Catecismo de São Pio X. Né? Ele que, inclusive, no último vídeo a gente comentou que fala sobre a meditação do tempo do advento como uma meditação mais larga, que perpassa toda a história da salvação. Né? Primeiro Deus preparando o mundo depois da queda do homem no pecado original, preparando o mundo para Cristo, que veio nos redimir, né, das consequências desse pecado original. E também preparando o mundo, agora no tempo da igreja, para a segunda vinda de Cristo, né, que chamamos parousia. Então, pessoal, São Pio X, aqui no seu Catecismo Maior, ele faz um verdadeiro resumão da doutrina da igreja a respeito da protologia, ou seja, as coisas primeiras, a criação do mundo, a criação do homem, o pecado original, e então essa preparação que Deus começa a fazer no mundo para a vinda do Cristo, ou seja, uma primeira parte da nossa meditação. E aí ele resume muito bem essa doutrina, e é bom a gente ter essa doutrina como uma base forte para as nossas meditações. Então, nós vamos ler esse resumo que São Pio X faz. Criação do mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra, com tudo o que no céu e na terra se contém. E ainda que pudesse acabar essa grande obra em um só instante, quis empregar 6 períodos de tempo, que a Sagrada Escritura chama dias. No 7º dia, cessou Deus de criar. E este dia, a que chamou sábado, que quer dizer descanso, mandou mais tarde ao povo hebreu, por meio de Moisés, que fosse santificado e consagrado a ele. Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, e o fez assim. Formou o corpo de terra. Depois, soprou em seu rosto, infundindo-lhe uma alma imortal. Deus impôs ao primeiro homem o nome de Adão, que significa formado de terra, e o colocou em um lugar cheio de delícias, chamado paraíso terrestre. Mas Adão estava só. Querendo, pois, Deus associar-lhe uma companheira e consorte, infundiu-lhe um sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela, da qual formou a mulher, que apresentou a Adão. Este a recebeu com alegria e a chamou Eva, que quer dizer vida. Por quê? Ela devia ser a mãe de todos os viventes. Antes do homem, que é a criatura mais perfeita do mundo sensível, havia Deus criado uma infinita multidão de outros seres de natureza mais elevada que o homem, chamados anjos. Os anjos, sem forma nem figura alguma sensíveis, porque são puros espíritos, criados para subsistir sem ter de estar unidos a nenhum corpo, haviam sido feitos por Deus à sua imagem, capazes de conhecê-lo e amá-lo, e livres para fazer o bem e o mal. Foram eles submetidos a uma prova. No momento da prova, muitíssimos destes espíritos permaneceram fiéis a Deus, mas muitos outros pecaram. Seu pecado foi de soberba, querendo ser iguais a Deus e não depender dele. Os espíritos fiéis, chamados anjos bons, ou espíritos celestes, ou simplesmente anjos, foram premiados com a felicidade eterna da glória. Os espíritos infiéis, chamados diabos ou demônios, com seu chefe, que se chama Lúcifer ou Satanás, foram lançados fora do céu e condenados ao inferno por toda a eternidade. Deus havia posto Adão e Eva em estado perfeito de inocência, graça e felicidade, isentos, portanto, da morte e de todas as misérias da alma e do corpo. Havia-lhes permitido que comessem de todos os frutos do paraíso terrestre, proibindo-lhes apenas que experimentassem o fruto de uma árvore que estava no meio do paraíso e que a Escritura chama árvore da ciência do bem e do mal. Chama-se assim porque Adão e Eva, por sua obediência, teriam conhecido o bem, isto é, haveriam tido aumento de graça e de felicidade, ou, como castigo de sua desobediência, deveriam decair, eles e seus descendentes, daquela perfeição e experimentar o mal, tanto espiritual como corporal. Queria Deus que Adão e Eva, com a homenagem dessa obediência, o reconhecessem como a seu dono e senhor. O demônio, invejoso de sua felicidade, tentou Eva, falando-lhe por meio da serpente e instigando-a a desobedecer à proibição recebida. Eva, então, tomou o fruto proibido, comeu e induziu Adão a que também ele o comesse, e ambos pecaram. Este pecado trouxe para eles e para toda a linhagem de humanos os mais desastrosos efeitos.
Adão e Eva perderam a graça santificante, a amizade de Deus e o direito à bem-aventurança, ou seja, a felicidade, ficando escravos do demônio e merecedores do inferno. O Senhor pronunciou contra eles a sentença de morte, desterrou-os daquele lugar de delícias e os lançou fora dali para que ganhassem o pão com o suor de seu rosto, entre inúmeros trabalhos e fadigas. O pecado de Adão propagou-se depois a todos os seus descendentes, exceto Maria Santíssima, e é aquele com que todos nascemos e se chama pecado original. O pecado original mancha nossa alma desde o primeiro instante de nosso ser, faz-nos inimigos de Deus, escravos do demônio, desterrados para sempre da bem-aventurança, sujeitos à morte e a todas as demais misérias. Deus, porém, não desamparou Adão e sua descendência em tão desventurada sorte. Em sua infinita misericórdia prometeu-lhe logo um Salvador, o Messias, que haveria de vir para livrar o gênero humano da servidão do demônio e do pecado e merecer-lhe a glória. Esta promessa, Deus a foi repetindo sucessivamente outras muitas vezes aos patriarcas e por meio dos profetas ao povo hebreu.